Oi, gente, que saudades! Bom, eu estou no meu quarto, tá? Um lugar muito diferente, mas escolhi esse cantinho para falar para vocês sobre a classe de palavras adjetivo. Vocês estão lembrados dos adjetivos? Bom, vamos lá. Classe de palavras responsável em caracterizar um outro termo, substantivo, um pronome e outras palavrinhas. Ele vai trazer características ou até mesmo estado. Pode ser a relação do adjetivo. Ele sempre vai estar em função de uma outra palavra e nunca vai estar sozinho. Porque sozinho ele pode mudar a classe dependendo do seu contexto. Vejamos o exemplo que eu passei aí para vocês. O homem estúpido bateu a porta com a característica do homem estúpido. Portanto, é muito importante relembrarmos adjetivo, palavras que caracterizam e qualificam alguma coisa, ok? Vamos lá. Os adjetivos, eles são de extrema importância quando estamos produzindo um texto. Por quê? Tanto nós, leitores, quanto ouvintes, conseguimos imaginar as histórias através dos adjetivos. Olha como é legal a gente imaginar aquele cenário ou aquela pessoa através de uma descrição. Portanto, fiquem atentos ao produzirem os textos de vocês. Não se esqueçam, adjetivos são fundamentais para que nós consigamos imaginar aquilo que está querendo ser dito. E aí, assim como os substantivos, os adjetivos também têm as suas classificações. Um adjetivo pode ser simples, composto, primitivo, derivado. Simples quando é utilizado uma única palavra. Exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo que vocês vão adorar. Kênia é linda. Aposto que estão rindo até aí do outro lado, né? Pois é, linda é uma característica, um adjetivo que qualifica o substantivo Kênia. Portanto, eu posso classificar esse adjetivo em adjetivo simples, ok? E aí, composto, formado por duas palavras, Kênia ganhou uma camisa verde e amarela. Primitivo, aquele que dá origem a outros adjetivos. E derivado, aquele que deriva de substantivos, de verbos e outros adjetivos. Mas muita atenção, não vão se confundir os adjetivos primitivos com derivado. Exemplo, Kênia é belíssima. Gostaram, né? Belíssima vem da palavra belo. Então, o adjetivo belo, primitivo. Belíssima, derivado. Estão ligados? Muito bem. Vamos em frente. E aí nós temos as flexões. Estão lembrados que eu faço isso para vocês durante as nossas aulas? Flexionar, modificar. Assim como nos substantivos, os adjetivos também vão ser flexionados. Quando eu tenho uma flexão de gênero, eu tenho uniformes e biformes. Uniformes, eu posso utilizar um único adjetivo, tanto no masculino quanto no feminino. Exemplo, o menino é feliz, a menina é feliz. Perceberam? O adjetivo foi usado nas duas frases com gêneros diferentes, porém sem modificar. Aí, nós temos os adjetivos biformes. Eles vão ser diferentes tanto no masculino quanto no feminino. Exemplo, o menino é engraçado, a menina é engraçada. Viram a diferença? Ok. E aí nós temos flexão de número. Olha o exemplo que eu passei para vocês. A casa é amarela de telhado amarelo. Hã? Amarelo não, professora, laranja. Vocês estão ligados, hein? Então, atenção.
A casa é amarela de telhado laranja. Está no singular. Agora vamos para o plural. As casas são amarelas de telhados laranjas. Fácil, né? E por fim, nós temos a flexão de grau. A flexão de grau, olha esse exemplo muito simples que eu passei. Tenho uma casa velha, ok? A flexão de grau, ela precisa um pouco mais de atenção, porém ela é muito fácil, tá? Quando vocês estiverem exercitando, tanto no caderno quanto no livro, vocês vão perceber que não é uma coisa difícil, tá? Mas prestem atenção. Nós temos o grau comparativo e superlativo. Eu vou até falar mais pausadamente para que vocês fiquem atentos. O comparativo eu tenho de superioridade, igualdade e inferioridade. Vejamos os exemplos. Aquela casa é mais velha do que essa. Esta casa é tão velha como aquela. E a minha casa é menos velha do que a tua. Perceberam? Superioridade, igualdade e inferioridade. Esse é o grau comparativo. Agora nós temos o superlativo, o absoluto e o relativo. Dentro do absoluto, nós temos o sintético. A minha casa é velhíssima. E o analítico, a minha casa é muito velha. Dentro dos relativos, nós temos de superioridade e inferioridade. A minha casa é mais velha de todas, e inferioridade, a minha casa é menos velha de todas. Então é muito importante nós percebermos aquilo que está sendo pedido no nosso exercício, para que nós não façamos errado, ok? Mas é muito tranquilo essa flexão, é só ter atenção. Vamos em frente. Locuções adjetivas. Lembrando que locução é sempre formada por duas palavras, ok? As locuções adjetivas, elas são formadas por uma preposição mais um substantivo. Mas é importante lembrar o seguinte: nem toda locução adjetiva pode ser trocada por um adjetivo correspondente. Exemplo: as mulheres do Brasil são muito bonitas. As mulheres brasileiras são muito bonitas. Vejamos aí, do Brasil, brasileiras. A correspondência pode acontecer. Uma coisa representa a outra. Então tá certinho. Agora, o último exemplo que eu coloquei aí para vocês. Encontrei com os alunos do sexto ano. Infelizmente, nessa locução, já não é possível fazer essa correspondência. Então, devemos ficar atentos também. Nem toda locução adjetiva, ela pode ter a troca por um adjetivo semelhante ao da locução, ok? Adjetivos pátrios. Pátrios, professora? Pátrios, vem de pátria? Isso! Vai mostrar as origens, considerando país, o continente, cidade, regiões, ok? E aí eu coloquei para vocês a nossa região sudeste. A pessoa está vindo de longe para a região sudeste, ela pode chegar aqui e falar que você é um mineiro, que você é um geralista ou que você é um montanhês. Bom, pessoal, nossa aula foi muito simples, né? Eu acredito que isso tenha sido uma revisão para vocês daquilo que vocês já aprenderam. Quero falar que estou com muitas saudades de vocês, tá? Mas daqui a pouquinho nós vamos nos encontrar novamente, né? E vamos dar continuidade nessa nossa caminhada. Um beijo, espero ter sido clara e que vocês estejam conseguindo acompanhar as aulas aí e fazendo os exercícios. Beijo, beijo, muitas saudades.